Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra abençoada para cada um de vocês. Uma palavra que Deus tocou no meu coração e eu acredito que hoje vai ser tremendo, como já tem sido nos últimos dias. Eu tenho entrado aqui ao vivo para compartilhar com vocês das grandezas de Deus e tem sido maravilhoso. Na live de ontem eu recebi muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas pela palavra, pela oração, e eu fico tão feliz por isso, porque o Espírito Santo está se movendo entre nós. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou esperar um pouco mais para as pessoas entrarem aqui na sala. E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Amém? Você tem promessa do Senhor na sua vida? Talvez você nem saiba que tenha, mas eu quero te mostrar aqui que você não é diferente de mim, você não é diferente de ninguém. Deus tem um plano para a sua vida. Isso não é um clichê que a gente escuta na igreja somente. Isso é verdade, tá bom? Quando eu me converti, eu me lembro que as pessoas falavam muito: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Só que eu ouvia tanto aquilo, sabe, irmãos, que por fim eu comecei a pensar: será que Deus tem mesmo uma obra na minha vida? E hoje eu entendo que Deus tem uma obra na vida de cada um dos seus filhos. E para isso nós precisamos buscar ao Senhor, pedir que Deus nos revele a vontade dele. Amém? Aqui, ó, a Lourdes está falando, ó: pastor, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho promessas na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou ler algumas passagens aqui e eu vou só falar a referência, se você quiser pesquisar aí na sua casa, tá bom? E lembrando uma coisa, você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, todos os dias às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho feito uma oração de fé para te abençoar, para te fortalecer no seu dia a dia, tá bom? E deixa eu já te falar uma coisa: sem oração e sem palavra, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. Então é muito importante que a gente crie esse hábito diariamente, tem que ser todo dia, irmãos, buscando a Deus. Você tem que ter um contato com a Bíblia, sabe? Você que não tem facilidade para ler a Bíblia, você precisa pelo menos ouvir a palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer a tua fé. Tá bom? Senão os problemas vão nos sobrecarregar, logo a gente vai estar estressado, frustrado, porque a gente não vai estar conseguindo viver uma vida com Deus. Então é muito importante que a gente crie esse hábito de ter um contato todos os dias com a oração e com a palavra, certo? Vamos lá, irmãos, já passamos aqui de milhares de pessoas que estão nos assistindo, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que Deus, Ele é um Deus que comete loucuras? Você sabia disso ou não? É sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira loucura, a maior loucura de todas que Deus já fez foi enviar o Filho dele aqui na terra. Enviar o Filho Jesus, seu Filho Jesus, para habitar entre nós, homens pecadores. Mas Jesus, ele fez isso, esse ato de loucura, né? Para nos salvar, para nos alcançar de volta para Deus. Então eu louvo a Deus por essa loucura que Deus fez por nós. A segunda maior loucura que Deus fez foi enviar o Espírito Santo de Deus para morar dentro de cada crente, de cada cristão. De cada pessoa que entrega sua vida para Jesus, Deus faz essa loucura. Ele envia o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós. Então é uma loucura, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, mas o Espírito Santo veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então eu tenho uma ótima notícia para você que está me ouvindo aqui. Você que se sente fraco, frio espiritualmente, você que acha que não consegue, é justamente por causa dessas suas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É justamente porque você não dá conta que Jesus morreu na cruz em seu lugar. Entendeu? Então, você que se sente mal, eu quero te dizer, esse é o maior privilégio que nós temos, porque as pessoas que se acham alguma coisa, que acham que não precisam de Deus, Deus não pode fazer nada por elas. E Jesus mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, se você se considera muito pecador, que acha que não tem mais jeito, que você já errou demais na vida, saiba que é justamente por causa de você que Jesus morreu na cruz. Amém? Glória a Deus. Então, já que nós estamos falando aqui de loucura, deixa eu aumentar o som aqui. Deixa eu ver se tá tudo ok, o áudio. Glória a Deus. Tem muita gente falando aqui: pastor, realmente eu não consigo viver com Deus,
eu tenho muitas falhas, eu erro demais. Na visão de Deus, você é uma pessoa que tem tudo para dar certo, porque quem vai mudar a sua vida é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos refletir aqui sobre algumas outras loucuras que Deus, Ele já fez. Uma loucura que Deus fez foi chamar um homem para construir um barco, sendo que na terra nunca tinha chovido sobre a terra. E Ele falou, olha, você vai construir um barco porque vai vir um dilúvio, não é assim? Então, Deus chamou um homem chamado Noé. Um outro homem que eu vejo que Deus escolheu também de forma louca foi Moisés. Moisés, ele tinha problema na sua fala, não sabia falar direito, mas Deus chamou ele para libertar um povo que eram milhões de pessoas. Então imagine um homem que não sabia falar direito e de repente Deus chega para ele e fala, olha, você vai conduzir essa multidão. Não é 100 pessoas, não é 1000, não é 10.000. São milhões de pessoas no meio do deserto, que era Moisés. Então é mais uma loucura de Deus na vida do ser humano. Um outro exemplo, Jeremias. Jeremias era um menino e Deus falou, olha, você vai ser um profeta, você vai ser o meu profeta, você vai falar e eu vou honrar suas palavras. Tudo que você disser vai ser as palavras que eu vou colocar na sua boca. E o próprio Jeremias falou, Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Ou seja, ele estava dizendo, eu acho que o Senhor errou o endereço, porque eu sou a pessoa menos provável para ser usada pelo Senhor. Então Jeremias era uma pessoa improvável, porque era apenas uma criança. Nós vemos um outro exemplo também de Gideão. O próprio Gideão falou, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Mas Deus falou assim, não fala isso, porque você é um homem valente e você vai libertar o meu povo, você vai guerrear contra exércitos e eu vou te dar a vitória. Mas ele falou, a minha família é a família mais pobre que tem, a família mais simples, eu não tenho nada, eu não tenho uma linhagem espiritual, aqui ninguém tem nada, mas Deus falou, é você mesmo, Gideão. E nós vemos também um outro exemplo que é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá bom? É o exemplo de Abraão. Abraão também era um homem improvável, um homem que a sua esposa não podia ter filhos, e esse homem também já tinha 100 anos de idade. Mas Deus falou para ele, Abraão, você vai ser pai de multidões. Amém, irmãos? Então, Deus ele promete coisas grandes demais. Se você tem um sonho na sua vida, algo que Deus colocou no seu coração, mas isso parece impossível de se realizar, uma promessa que parece assim absurda, Saiba que é exatamente isso que Deus quer fazer. Amém? Quando você pensar assim, nossa, mas se acontecesse aquilo seria bom demais para ser verdade. É exatamente isso que Deus quer fazer. Eu me lembro que eu pensava assim, nossa, se der certo esse relacionamento meu com a Thaís, vai ser bom demais para ser verdade. Estou casado com ela, irmãos. Então, é isso que Deus faz. Deus quer nos dar coisas grandes, muito além da nossa imaginação. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel para fazer muito mais, infinitamente além do que tudo que pedimos ou pensamos. Você acha que você pediu alguma coisa grande demais para Deus? Isso não é nada perto do que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Então eu vou te mostrar aqui como receber as promessas de Deus. Mas só para a gente encerrar essa primeira parte, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 25, para você não achar que eu estou falando heresia aqui. Nós vamos falar sobre a loucura de Deus. Olha o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Glória a Deus. Aí você talvez esteja perguntando, mas pastor, por que Deus escolhe esse tipo de gente? Gente tão fraca, tão pecadora,
como nós, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Ou seja, quando você é transformado e você sabe que você não merecia, que você não é nada, naquele momento você vai glorificar a Deus, porque você vai chegar à conclusão: não fui eu que fiz isso na minha vida, eu não merecia nada, eu sei quem eu sou falho, eu sou pecador, mas por isso eu glorifico a Deus, entendeu, irmãos? Porque se você fosse alguma coisa, aliás, se você achasse que você era alguma coisa, você ia falar assim: não, foi o meu mérito, foi eu que consegui essa mudança. E é por isso que tem muita gente que está me ouvindo aqui. Você tem passado por momentos difíceis, até mesmo por tentações que você tem caído, e você agora se sente um lixo. Às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço para a gente reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus e que é Deus quem transforma a nossa vida. Eu cheguei à conclusão que muitas vezes eu tive boa vontade, eu quis mudar algumas áreas da minha vida e não consegui. E Deus permitiu essa fraqueza para que Deus me transformasse e hoje eu glorificasse a Deus. Entendeu? Então, irmãos, nós vamos falar aqui agora como receber as promessas de Deus, como fazer com que elas se cumpram na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir e que não vai precisar da nossa ajuda. Irmãos, Deus ele não precisa da nossa ajuda realmente, mas Deus ele conta conosco para que as promessas de Deus se cumpram. Amém? A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Então nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Nós vamos falar de Abraão, como eu disse, e eu vou lá no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, só um minutinho. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ver o chamado de Abraão, nós já sabemos, né? Deus chamou ele para sair da sua terra, mas aqui nós vamos ver a aliança que Deus fez com Abraão. Porque lembra do que eu disse? Abraão já estava velho, a sua esposa Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. O seu corpo já estava debilitado, mas Deus falou: através de vocês vai vir um herdeiro e ele vai ser, e através dele, através de você, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Então Deus fez uma promessa absurda, ao ponto de que uma vez Deus enviou 2 anjos para visitar Abraão e Sara. E eles foram conversar com ele e eles disseram: olha, a tua esposa ela vai gerar um filho. E naquele momento Sara estava atrás da porta ouvindo aquilo ali e ela começou a rir. E Abraão também começou a rir. Por que eles riram? Será que é porque eles duvidaram? Não, não é porque eles duvidaram. Porque nós vamos ver aqui que Abraão ele creu. Mas é porque era uma loucura. Entendeu? Então era loucura o que Deus prometeu para eles. E tanto é que eles falaram: vocês estão rindo? Então o filho de vocês vai chamar Isaac então. Porque Isaac significa risada. Porque o que Deus fez foi loucura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tem muita gente falando: é verdade, pastor. As promessas de Deus são muito maiores que a gente pensa, né? E às vezes a gente até duvida, irmãos, porque nós somos humanos. Mas Deus, Ele é Deus. Quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, Ele sabe o que Ele está falando. Porque Ele sabe que Ele é quem vai transformar a sua vida, não é você. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos começar lendo aqui e eu vou te explicar passo a passo o que você deve fazer para receber as promessas de Deus. Então vamos ler o primeiro versículo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aqui eu vejo a primeira coisa para nós vivermos as promessas de Deus, né? Aqui nós vemos que Deus falou com Abraão numa visão, né? Então, ou seja, nós precisamos primeiro ter uma revelação de Deus. E isso vem através da sua comunhão com o Senhor. À medida em que você vai caminhando com Deus, Deus ele vai revelando os planos dele na sua vida. Amém? Abraão ele obedeceu a Deus e ele atendeu o chamado de Deus de sair do meio dos seus parentes. Deus prometeu para ele uma descendência, mas chegou um momento em que as coisas iriam se cumprir. Eu sei que muitos de vocês aí já têm promessas há muito tempo, mas chega uma hora, irmãos, que essas promessas precisam se cumprir.
Então um dia Abraão, ele teve uma visão de Deus. E Deus falou com ele nessa visão. Olha o que Deus falou. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aqui Deus falou com ele 3 coisas. Primeiro ele falou, não tenha medo. Ou seja, Deus queria trazer uma segurança para ele. Ó, você pode ficar tranquilo. Eu não vou te levar a lugar nenhum que seja prejudicial para a sua vida. Eu falo isso porque tem muita gente que eles pensam assim, mas se eu renunciar, se eu sair da minha zona de conforto e for atender o chamado de Deus, pode ser que algo ruim possa acontecer. Irmãos, se Deus tem algo na sua vida, você não precisa ter medo, tá bom? Deus, os planos dele são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a promessa de Deus. Então, ele falou, Abraão, você pode ficar seguro de que nada vai fugir dos meus planos. A segunda coisa que Deus falou, eu sou o teu escudo. Ou seja, Deus prometeu que iria proteger Abraão. Então, Deus prometeu proteção para ele. E a terceira coisa, ele falou, e grande vai ser a tua recompensa. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não tem nada que ele peça para nós que ele não venha nos retribuir. Todas as vezes que Deus te pede alguma coisa para você renunciar ao pecado, para você abrir mão daquilo que está te afastando de Deus, Deus já sabe como te restituir, como preencher esse vazio que ficou. Vale a pena, irmãos, obedecer ao Senhor. Você que está no relacionamento errado aí, saiba que se você renunciar, terminar esse relacionamento, esse namoro que não é da vontade de Deus, você vai receber a recompensa, porque sempre existe recompensa para quem obedece a Deus. Glória a Deus. Então, Deus falou com ele numa visão e a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer a Deus e Deus vai revelar para você no tempo certo aquilo que ele tem para você. Então, vamos continuar. Olha o versículo 2. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, aqui Abraão, ele fez a segunda coisa, né? Ele orou. Por quê? Abraão estava com dúvida. Ele falou, Senhor, mas só um minutinho aqui. O Senhor não me deu filho. Como é que eu vou ser herdeiro de alguma coisa? Como que o meu filho vai ser herdeiro? Eu não tenho filhos. A única coisa que eu tenho é um servo aqui, Eliezer. Ele pode ser o meu herdeiro, né? Ou seja, Abraão ainda estava com dúvidas e o que ele fez? Ele ficou reclamando para todo mundo? Não, Abraão orou. Ele apresentou diante de Deus o seu questionamento. Tem muita gente que tem medo de falar as verdades para Deus. A pessoa fica sofrendo lá sozinha. Meu irmão, conta o que você quer falar para Deus. Fala, Senhor, realmente, tô com dúvida, eu não estou vendo acontecer. Senhor, eu estou quase desistindo aqui. Então, fala o que está no seu coração para Deus, tá bom? Então, vamos lá. Abraão ainda estava com dúvidas e Abraão orou. E qual foi a resposta de Deus? O versículo 4. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Glória a Deus. Irmãos, olha que tremendo. Aqui que vem a loucura que eu estou falando para vocês. Vamos trazer para a sua vida agora. Você que olha para a sua vida, você pensa assim, nossa, mas não tem nada que possa acontecer comigo de tão grande. Aí de repente Deus chega para você e fala, olha, você vai ser profeta. Ou um exemplo, você vai pregar em todas as nações. Você vai fazer o quê? Você vai começar a rir. O quê? Deus, eu acho que o Senhor errou. Porque não tem lógica isso que o Senhor está falando. Acho que o Senhor errou de endereço. Você escolheu a pessoa errada. Mas não, irmãos. Deus falou para Abraão, Abraão, é através de você mesmo que vai vir esse filho. Você que se sente incapaz, que o seu corpo não suporta, é você mesmo que vai gerar esse filho. Então, aqui nós vemos que Deus ele foi deixando as coisas mais claras. À medida em que Abraão conversou com Deus, ele orou, Deus foi tornando as coisas mais claras. Você quer saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Vai orar. Mas ora não é uma vez só, não. Ora 2, 3, ora todos os dias pela mesma coisa. Senhor, me revela, vai me mostrando aquilo que o Senhor tem para mim. E à medida em que você for orando, Deus vai revelando os planos dele para você. Amém?
Vamos continuar então? Então, nós precisamos orar e isso é muito importante. E agora nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Aqui no versículo 5, nós vemos o seguinte, olha o que aconteceu. Ó. Levando Abraão para fora da tenda, lhe disse. É só essa parte aqui, irmãos. Aqui Deus, sabe o que ele fez? Deus, à medida que foi falando com Abraão, Deus foi tirando ele para fora da tenda. A tenda, o que representa a tenda? A tenda representa o lugar, o meio onde a gente vive, entendeu? A tenda representa o lugar onde a gente vive acomodado, porque às vezes o nosso meio, ele nos atrapalha a crescer espiritualmente. Talvez aí na sua casa, no seu trabalho, você está tão acostumado a conviver com as mesmas pessoas, você está tão nessa zona de conforto, que você às vezes até esfria espiritualmente. Porque os problemas do dia a dia, a rotina, isso vai fazendo com que os problemas eles sufoquem a sua fé. Você começa a pensar assim, minha vida vai ser só isso aqui mesmo. Não é assim? Quantas vezes a gente faz planos e a gente pensa, eu já planejei direitinho como vai ser meu futuro. Eu vou morar aqui nessa cidadezinha e vou construir família aqui, vou ter minha casinha, não é assim? Mas quando Deus ele te tira para fora dessa zona de conforto, é porque Deus ele quer falar com você, ele quer te revelar outras coisas. Então, muitas vezes a gente vive nesse mundinho e ele nos impede de experimentarmos coisas maiores. Então, às vezes Deus precisa sim nos tirar da zona de conforto, às vezes de um emprego que a gente já estava estabilizado, de tantas coisas que nos traziam uma certa segurança, tá bom? Então, quando Deus faz isso é porque ele quer nos revelar algo. E aqui nós vamos continuar vendo, ó. O Senhor levou Abraão para fora da tenda. E olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Glória a Deus. Irmãos, olha que tremendo, né? Aqui Deus falou para Abraão contar as estrelas. Contar as estrelas, irmãos, é praticamente impossível, porque são muitas estrelas. Ainda mais Abraão certamente estava num deserto, é onde você vê o céu totalmente estrelado. É a coisa mais linda, só que ao mesmo tempo é muito difícil contar as estrelas. O que Deus estava fazendo? Falando para Abraão. Deus queria que Abraão começasse a sonhar. Sabe quando você começa a imaginar que algo grande vai acontecer? Então Deus queria despertar isso em Abraão. Esse sentimento, né, de que é algo muito grandioso. E ele falou, Abraão, você está vendo as estrelas? É difícil contar, né? É impossível você contar tanta estrela. Assim vai ser a tua descendência. Glória a Deus. Então olha que loucura que Deus prometeu para Abraão. Deus também quer prometer coisas loucas na sua vida. Coisas que vai ser loucas para você, porque para Deus não é. Deus ele sabe o que está fazendo. Mas você precisa começar a ter uma visão maior. Você precisa começar a acreditar realmente que Deus está com você, que Deus é um Deus muito maior do que você imagina. Amém? A Bíblia diz que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. É isso que a fé de Deus é essa. Deus ele já enxerga uma coisa que ainda não está acontecendo. E você precisa também ter esse tipo de fé, a mesma fé que Deus. Amém? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha acabado de começar a faculdade e eu estava com muita dificuldade de continuar os estudos, né? Eu estava achando que Deus tinha um chamado para mim. Eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, mas eu não estava enxergando uma saída, nenhum sinal de que algo iria acontecer. Então um dia Deus usou um louvor, eu estava ouvindo um louvor e eu fechei os meus olhos e eu comecei a imaginar como que seria eu falando para tantas pessoas, exatamente como Deus havia me prometido, que eu iria pregar no Brasil todo, fora do Brasil. Irmãos, aquilo parecia um sonho, um sonho assim, mas muito distante, porque eu era muito tímido, sabe assim, eu não me via capaz de atender o chamado de Deus em nada. Mas naquele dia eu lembro direitinho, o Senhor me fez sonhar e eu fechei os meus olhos e comecei a contemplar e comecei a ficar feliz com aquilo. Sabe, então Deus quer fazer isso em nós, que a gente comece a acreditar em coisas muito maiores. Glória a Deus.
Eu estou vendo aqui os comentários de vocês. Eu fico tão feliz de saber que vocês também estão acreditando que Deus pode fazer algo através da vida de vocês, porque eu não sou diferente de vocês em nada, né? E tem até uma irmã aqui perguntando: pastor, mas como que eu posso saber se Deus tem um chamado para a minha vida? Primeira coisa, Deus ele tem um chamado para todos nós, o chamado de evangelizar. A Bíblia diz que nós já temos um ministério, o ministério da reconciliação. Nós podemos falar para as pessoas: olha, se reconciliem com Deus e Deus vai usar a nossa vida. Mas Deus tem um chamado também específico para cada um de nós. E às vezes a gente acha que é algo grandioso, assim, aos olhos dos homens, mas pode ser grandioso aí no seu bairro, aí na sua casa. Deus pode te usar para salvar, para trazer a tua família para Jesus. Independente do que seja, o importante é que você seja fiel ao que Deus tem para você. Amém? Então, nós vamos continuar aqui vendo a coisa mais importante que Deus esperava de Abraão e que Ele espera de mim e de você. Então, lembrando que Abraão, ele orou, ele buscou a Deus e Deus foi revelando para ele aos poucos. Depois Deus tirou ele da zona de conforto, daquilo que para ele era algo que ele representa para nós hoje, um lugar de conforto, de comodismo, que é a nossa tenda. Às vezes Deus vai tirar dessa zona de conforto e depois Deus fez Abraão começar a sonhar com coisas grandes, né? E depois, aqui trazendo no versículo 6, olha o que diz: então Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Quando Abraão começou a olhar as estrelas, ele então conseguiu crer, aquilo trouxe fé ao seu coração. Então Abraão, ele começou a acreditar que realmente Deus iria fazer. Ele não sabia como, mas Deus iria fazer. Então Abraão creu na promessa de Deus e Deus recebeu isso como se fosse um selo de que agora sim a promessa iria se cumprir, né? Então, primeiro, Abraão saiu da tenda, olhou para as estrelas, olhou para o céu, contou as estrelas e isso tudo aumentou a sua fé. E a partir dali, irmãos, que a vida de Abraão começou a mudar. Porque Abraão, a Bíblia diz que a nossa fé sem obras é morta. Então, a partir daquilo ali, Abraão, ele creu, ele começou a agir a partir daquilo ali. Tem muita gente que acha que tem fé, mas as suas atitudes, aquilo que ela faz no dia a dia, não demonstra que ela realmente tem fé, porque a fé sem obras é morta. Então, se você acredita numa coisa, vamos supor que você acreditasse que hoje vai chover. Você vai sair de casa sem o guarda-chuva? Sem a sombrinha? Não vai sair. Você crê que vai chover, então você se prepara para aquilo ali, tá bom? Então você precisa estar preparado para quando se cumprir, você está no lugar certo, na hora certa. Amém? Então, Abraão creu. E para isso eu quero ler com vocês, irmãos, lá em 2 Coríntios, depois a gente volta aqui. Perdão, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Você precisa prestar atenção nisso aqui que está escrito. Romanos 4, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Presta atenção, hein? Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aqui a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Se você está passando por uma situação hoje que não existe mais esperança, deixa eu te dizer, só existe uma coisa que pode salvar a tua vida, o teu casamento, as tuas finanças. Só existe uma coisa, a tua fé. A fé é a única coisa que não morre nem diante da morte. A fé, ela crê contra a esperança. Glória a Deus. E aqui Abraão, ele creu, mesmo sabendo que o seu corpo já estava fraco, mesmo sabendo que a sua esposa era estéril e que já era velha de idade, né? Abraão, ele continuou crendo. E sabe como que ele começou a acreditar?
aqui a Bíblia diz, ó, que sem se enfraquecer na fé, Abraão, ele dava glórias a Deus. Ele fortalecia a sua fé e dava glória a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Adoração é algo muito importante. Você adorar a Deus mesmo quando não está vendo uma saída. É nessa hora que você está fortalecendo a sua fé e você está dando um recado para o reino espiritual trabalhar em teu favor. Você está dizendo, eu creio na promessa de Deus. Nesse momento, pessoal, existe uma junção da sua fé com a fé de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas aquele que crê, aquele que busca a Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Se você está entendendo essa mensagem, deixa aí o seu comentário. Eu venho pedir também que depois você compartilhe essa mensagem com seus amigos, tá bom? Glória a Deus. Então, voltando aqui, irmãos, naquele momento Abraão creu e aquilo foi recebido por Deus como um selo de que essa promessa iria se cumprir. E aí eu vou te dizer o seguinte, a continuação aqui, ó, nós vamos ver a importância da gente viver diariamente com o coração na promessa, mas vivendo o seu dia a dia, tá bom? Olha o versículo 8, a continuação, ó, Gênesis capítulo 15, versículo 8. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. E perguntou Abraão, ó soberano Senhor, como eu posso saber que eu vou tomar posse dessa promessa? Respondeu o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Olha isso, ó. Abraão então trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Então, irmãos, aqui nós vemos o seguinte, Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele ofereceu o seu melhor. E ele perguntou para Deus, Deus, como que eu vou saber se o Senhor tem realmente, se essa promessa vai se cumprir mesmo? Deus falou, é o seguinte, eu vou fazer uma aliança com você. Então você vai pegar aqueles animais, você vai oferecer aqui na minha presença. Então aqui nós vamos fazer uma aliança. Irmãos, nesse momento Abraão ele obedeceu a Deus. Então tudo que Deus for te pedindo, você a partir de agora tem que obedecer. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Aquilo que Deus for pedindo para você fazer, você tem que fazer para que as promessas de Deus se cumpram. Amém? Às vezes você vai ter que perdoar uma pessoa, às vezes você vai ter que investir em alguém, mesmo sem esperar nada em troca. Obedeça a voz de Deus. Às vezes você vai ter que romper, como eu disse, num relacionamento, com o pecado, mas faça tudo exatamente como Deus te pedir. E quando você começar a obedecer a Deus, essa vai ser a prova de que você realmente está crendo que Deus tem algo para você, uma promessa que vai se cumprir. Amém? E sabe o que aconteceu? Eu vou ler para vocês já para a gente encerrar e nós vamos fazer uma oração agora. Olha o que aconteceu no versículo 11. Ó. Enquanto Abraão ele sacrificava os animais, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsava. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu vou te dizer o seguinte, isso é muito importante. Tem muita gente que fracassa nesse momento aqui, ó. Enquanto Abraão estava espalhando aqueles animais, de repente vieram os urubus. As aves de rapina vieram para comer daquela carne, para atrapalhar aquela aliança que Abraão estava fazendo com Deus. Irmãos, por que isso aconteceu? Nós sabemos que as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram um reflexo do que acontece hoje. Lá no Antigo Testamento você não vai ver a palavra diabo, Satanás, mas você vai ver ele por trás de tudo. Da mesma forma que há muitos livros no Antigo Testamento que não falavam de Deus. O livro de Cânticos, por exemplo, o livro de Esther, nós vemos que não tem a palavra Deus, mas nós vemos o agir de Deus por trás de todas as coisas. Então, nesse momento, Abraão, ele começou a ser perturbado por aves de rapina. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a obedecer a Deus, o inimigo se levanta. O inimigo, ele vai tentar atrapalhar aquela oração que você está fazendo de entrega para o Senhor, a sua consagração, sabe? O seu voto diante de Deus, o diabo vai tentar impedir. Mas é nesse momento que você tem que aprender a fazer o seguinte, expulsar o diabo. Amém? Aqui Abraão,
ele expulsou as aves que vieram atrapalhar ele. Então, isso pode ser uma palavra que alguém levanta contra você, alguém falou alguma coisa que te feriu. Aprenda a tirar isso, tira isso do teu coração, da tua mente, porque senão você vai ser contaminado com a mágoa, você vai ficar para baixo, ou então vai querer se vingar. Tira isso do seu coração. Deus tem coisas grandes e aquilo que é do Senhor para você, ninguém pode roubar. Amém? Outra coisa que pode ser uma tentação que vem contra a sua vida, algo que todas as vezes você cai no mesmo pecado. Tira isso da sua vida, mude os seus pensamentos. Por quê? Da mesma forma que aquelas aves estavam atrapalhando Abraão, hoje trazendo para o mundo espiritual, a sua batalha vai ser na sua mente. A sua mente vai ser o campo de batalha. E o diabo ele vai tentar contra a sua mente, trazendo pensamentos errados. Ah, você não vai dar conta. Ah, quem é você para cumprir o chamado de Deus? Nesse momento, irmãos, é a hora decisiva. Se você aprender a resistir ao diabo, a Bíblia diz que ele vai fugir de você. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que se nós nos submetermos a Deus, ou seja, se decidirmos andar com Deus, obedecer a Ele e resistirmos ao diabo, ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos a resistir ao diabo. Quando ele lançar pensamentos negativos na nossa mente, quando ele usar pessoas para tentar nos machucar, se você não souber fazer isso, o diabo vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Ele vai fazer com que você não firme um compromisso com Deus. Então, para que as promessas de Deus se cumpram, você precisa aprender a se submeter a Deus e resistir ao diabo. Não deixar que o diabo ele entre na tua vida, que ele te acuse, que ele te jogue para baixo, tá bom? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor ele te fortaleça. Você que está enfrentando uma batalha espiritual, eu sei que todos nós passamos, mas tem dia que parece que está mais difícil, né, irmãos? Tem dia que parece que a luta é mais forte. Tem dia que parece que as promessas de Deus não vão se cumprir, que nada de bom vai acontecer com você. É nessa hora que nós precisamos orar. E nós vamos aprender a resistir ao diabo. Você vai ter que fazer isso. Um dia, deixa eu te contar um testemunho aqui. Um dia uma irmã ligou para mim e ela falou assim: pastor, vem aqui em casa agora, que o meu marido está endemoniado. Irmãos, naquela hora eu fui correndo, cheguei lá na casa, era um homem muito grande e ele estava, na verdade, ele não estava endemoniado, ele estava vendo o diabo na frente dele. E ele estava deitado na cama e ele viu o diabo assim perto do armário, só que nem eu nem ela víamos o que ele estava vendo, só que ele estava com tanto medo, irmãos. Ele estava com tanto medo que ele estava quebrando as coisas, destruindo tudo, porque ele queria que ele fosse embora. Então ele jogava as coisas lá do lado do armário e ele estava assim com os olhos. Eu nunca vi uma pessoa tão apavorada como ele estava. E naquele momento, o que nós fizemos? Começamos a repreender, começamos a expulsar. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus nós te repreendemos. E começamos a orar. E aí eu percebi que não estava saindo, o diabo não estava indo embora. Naquele momento, Deus falou no meu coração: parem de orar. É Ele que tem que expulsar esse demônio, é Ele que tem que repreender. E aí, irmãos, eu falei para ele, eu não vou falar o nome dele aqui, né? Mas eu falei para ele: olha, Deus mandou falar que é você que tem que expulsar o diabo. E aí, naquele momento, ele criou uma força ali e começou a expulsar. Falou: vai embora da minha vida em nome de Jesus. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Começou a falar isso. Naquela hora, o diabo bateu em retirada. Naquela hora, o diabo ele fugiu. E ali eu aprendi uma lição, sabe? Às vezes, a gente quer resolver o problema dos outros, mas é a pessoa que tem que usar a autoridade que Deus deu para ela. É a pessoa que tem que acreditar que Deus está com ela, entendeu, irmãos? Então, naquele momento o diabo ele fugiu e aí nós conversamos com ele e aí ele me contou, ele estava mexendo com droga, ele voltou a mexer com droga, ele deu brecha para o inimigo e o inimigo estava tentando tirar a vida dele. Então, eu falei: olha, é o seguinte, a partir de agora eu não vou estar aqui perto, não vai ter talvez a tua esposa por perto, você precisa se posicionar, porque senão o inimigo vai tentar destruir a sua vida.
Então, irmãos, nós é que precisamos assumir essa autoridade do nome de Jesus. Jesus já nos deu essa autoridade. Não adianta você ficar esperando que o pastor vá na tua casa. Não fique esperando nos homens, irmãos. Jesus quer te ensinar a você entrar na tua casa, estender a mão em cada cômodo, orar, pedir para Jesus entrar na tua casa, repreender todo o mal. Use a autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó, tem uma irmã falando: pastor, estou aprendendo isso agora. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. Glória a Deus, irmãos. Olha aqui, ó, a Anne falando: verdade, pastor. A gente mesmo pode expulsar o diabo da nossa vida. Vocês têm que fazer o que Abraão fez. Abraão expulsou aquelas aves daquela aliança que ele estava fazendo com Deus. Você precisa repreender o diabo, expulsar, não aceitar que o inimigo ele atrapalha a tua vida. Quando você aprende isso, aí, meu irmão, você começa a crescer espiritualmente. Você começa a se fortalecer cada dia mais. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então vamos fazer uma oração agora. Você vai analisar a tua vida aí, você vai ver como que está. Talvez o inimigo tenha se levantado contra, ou talvez você não sabe o que Deus tem para você, mas eu quero te dizer, Deus tem coisa grande. Para isso você precisa romper, sair da zona de conforto, sair da sua tenda, olhar para o céu, começar a contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento para Te agradecer, porque esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos, Pai. Muito obrigado pelas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Tem tanta gente agora, Senhor, oprimida pelo diabo. Tanta gente agora, Pai, desanimada, sem força para lutar, fria espiritualmente, dando lugar ao diabo, dando lugar ao pecado. Tem misericórdia dos Teus filhos, meu Pai. Todos nós somos pecadores, somos falhos, todos nós temos fraquezas, mas o Senhor é quem nos fortalece, é o Senhor quem muda a nossa história, é o Senhor quem nos promete coisas grandiosas, coisas que nós nunca imaginaríamos, é aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, meu Pai, que o Senhor venha levantar o abatido agora, que o Teu poder venha sobre as nossas fraquezas agora, Senhor. Tira essa pessoa da cama, Jesus. Que essa pessoa venha enxugar as lágrimas, que ela venha olhar para o céu e contemplar as Tuas promessas, meu Pai. Oh Deus, ainda que pareça loucura, nós vamos Te obedecer, porque o Senhor sabe como conduzir a nossa história. O Senhor sabe como endireitar os nossos caminhos. O Senhor sabe como resolver o nosso casamento, as finanças. Oh meu Pai, nos dê estratégias, nos ensina pela Tua palavra, Senhor, a ouvir a Tua voz, a reconhecer quando é o Senhor que está falando conosco. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos Te obedecer, que a nossa fé tenha obras, que aquilo que a gente fizer no dia a dia seja de acordo com aquilo que nós acreditamos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te peço, Senhor, por essas pessoas que estão agora debilitadas no corpo, assim como Abraão estava debilitado, Senhor. A Tua palavra diz que Abraão, ele não ficou focando no seu corpo que já estava fraco, debilitado, mas ele focou nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a tirar o foco do problema, nos ajude a tirar o foco daquilo que hoje tira a nossa paz, mas que a gente venha olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te agradecer por esse momento. Eu quero Te pedir, Senhor, nos fortaleça a cada dia, que essas orações que eu tenho feito às 6 horas da manhã, às 8 horas da noite, Pai, venham ter um resultado, venham ajudar, fortalecer, encorajar a cada um dos meus irmãos. Pai, eu Te agradeço por esta obra, eu venho Te pedir, me fortaleça também, Pai, para que eu continue orando, pregando, evangelizando, falando do Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Como é bom orar, né? Como é bom buscar ao Senhor. Como eu estava orando aqui agora, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que é por meio de Jesus que a nossa fé começa, mas é por meio também de Jesus que a nossa fé é aperfeiçoada. Amém?
Se você acha que você tem pouca fé, deixa eu te falar, o problema não é o tamanho da sua fé. A questão é aonde a sua fé está sendo depositada. A sua fé está sendo depositada nos homens? Está sendo depositada em objetos, em coisas que não podem resolver o teu problema? Então, eu quero te dizer, você vai fracassar. Mas se a tua fé estiver em Jesus, Jesus ele pega a tua fé e ele aperfeiçoa a sua fé. Quando Deus vê, quando ele encontra fé no seu coração, ele começa a aperfeiçoar, porque ele é o autor e ele é o consumador, ele vai completar, vai tornar a sua fé uma fé grande, uma fé poderosa. Mas para isso você precisa caminhar com o Senhor, para isso você precisa obedecer a Deus. Amém? Quanto mais você obedecer a Deus, mais a sua fé vai ser aperfeiçoada. Muitas vezes você não vai estar enxergando nada, mas não importa. A sua compreensão pode aguardar, mas a sua obediência não pode aguardar. Amém? Você tem que obedecer a Deus hoje, mesmo sem entender. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Venho pedir que vocês enviem para alguém que vocês conheçam essa palavra. E não se esqueça de me seguir no Instagram, me seguir no YouTube e me seguir no Facebook. É só você pesquisar por Pastor Antônio Júnior. Entre também no meu site, pastorantonojunior.com.br. Lá eu escrevo mensagens separadas por temas. Mensagens sobre luto, sobre direção de Deus, sobre casamento, namoro, sexualidade, tantas coisas. E espero que vocês sejam edificados também, tá bom? Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Amo muito vocês. Deus abençoe.